Mesmo que falte amor, acompanho o Vasco aonde ele for. Nasci pra te seguir. Salve, família vascaína! Sejam bem-vindos aí a mais um vídeo no canal. Eu sou o Thiago, você está no canal Vasco em Família. Se não for inscrito aqui, já dá aquela moral, se inscreve no nosso canal. Deixa aquele like pra gente estar chegando a mais vascaínos. E não esquece também de ativar o sininho de notificação para não perder os próximos vídeos. E tá sempre por aqui dando aquela moral, deixando a sua opinião, o seu comentário, pra gente estar trocando aquela ideia de vascaíno para vascaíno. E devido aí às últimas especulações, nomes cogitados, a gente tem que trocar uma ideia, família vascaína. Parece aí, segundo algumas coisas que estão acontecendo, que o Renato Gaúcho, que é o Pedro Raul, lá no Grêmio, e uma última informação agora há pouco aí do Atenção Vascaíno, disse que nessa reunião aí que o Paulo Brax vai ter aí com os executivos da 777, treinador pode mirar um treinador do futebol brasileiro que esteja empregado nesse momento. Então tem muita coisa pra gente trocar uma ideia. Antes, vamos falar aí do Pedro Raul. São informações aí de diversos jornalistas que cobrem o Vasco e também, por exemplo, o Jorge Nicola falando aí que o Pedro Raul com o Vasco já tá tudo acertado aí, salário, tempo de contrato, né? O Jorge Nicola hoje fez um vídeo falando, né, que o Pedro Raul tá muito próximo de acertar com o Vasco, falta aí só os japoneses lá aceitarem a proposta. E aí surgiu essa informação aí de uma página, de páginas do Grêmio, família vascaína. Vou colocar na tela para vocês e tá aí, ó. Renato e Pedro Raul têm a mesma pessoa como empresário e por isso o próprio Renato teria pedido ao jogador que não assinasse com ninguém até o desenrolar da sua renovação, né, com o Grêmio, né? Com o anúncio feito ontem, as tratativas podem esquentar a partir de hoje. Aí tem outro aqui colocando o seguinte, ó: não falei que é do Grêmio ou nada do tipo, apenas trouxe a informação que o Pedro Raul está falando para os seus amigos e empresários próximos que se comprometeu com o Renato. Isso vai virar uma bela novela. E aí, família vascaína, é o que eu venho falando aqui com vocês que não me incomoda. Eu vi muito torcedor falando que esses caras ficam aí mentindo por lá, que o jornalista erra na informação. Isso não me incomoda, cara. Nesse período aí de especulações, né, do futebol, desse mercado da bola, surge esse tipo aqui de situação. Um jogador que tá aí praticamente acertado com o clube, acaba ali uma proposta melhor, um interesse melhor, um time melhor, ele acaba acertando com o outro. Aconteceu com o Vasco esse ano, né? O Carlos de Penha, jogador que estava praticamente aí todo mundo falando que ele ia vir para jogar a segunda divisão, já estava acertado, daqui a pouco estava lá se apresentando no Internacional. Isso é um erro, uma informação errada, mentira? Não, pô. Aconteceu ali na negociação, cara, surgiu a oportunidade de jogar na época com um treinador que era o uruguaio, né? O Cacique Medina, o Internacional na primeira divisão, o cara rejeitou o Vasco e foi jogar lá. Não é uma informação furada. E esse tipo de coisa aqui eu acredito que possa ser verdade, né? Quando você olha aí pro Pedro Raul, cara, é um centroavante com característica, cara, que você vê pouco aí no futebol brasileiro. Me ajuda aí, as opções que tem hoje no futebol brasileiro. Tem o Pedro Raul, o Pedro do Flamengo, digo aquele centroavante bom na bola aérea, grande, que faz pivô, né? Pedro Raul, Pedro do Flamengo, o Calheri do São Paulo, talvez aí o Kleber também se encaixe nessas características do Ceará. Então você tem poucas opções. Então, se você vê um jogador que foi aí vice-artilheiro da competição, claro que vai ter aí vários clubes interessados nesse atleta. Então, cara, posso até acreditar aqui nessa situação, mas eu espero que o Pedro Raul possa acertar com o Vasco para 2023. Faz parte daquele processo, né, que eu falo há muito tempo que o Vasco tem que mudar. Olhar para o mercado, para jogadores que vêm se destacando na última temporada, né, que é o caso do Pedro Raul. Porque nos últimos anos, eu repito isso aqui sempre, é por isso, é um dos motivos que o Vascaíno vem sofrendo tanto, é olhar para o mercado para ficar com o resto, né? O Atlético Goianiense se ajeita, Fortaleza, o Ceará, o Cuiabá, aí o que sobra disso tudo, aí o Vasco vai lá e tem interesse nesse jogador. E não se faz time competitivo dessa maneira. Então, o Pedro Raul é um bom exemplo aí do que as coisas vão mudar no Vasco, porque é um jogador que tá vários clubes aí interessados nesse momento. O São Paulo demonstrou interesse, o Grêmio pode estar interessado, o Internacional, que vai ser o nosso próximo assunto aqui, tem interesse, vários canais falando que ele tá próximo aí do Vasco, então vai ser uma contratação importante, não só pelo bom momento,
pela característica, mas para demonstrar também que o Vasco está mudando nesse sentido aí na montagem do seu elenco, família vascaína. Como eu falei aqui do Internacional, tem interesse aí também no Pedro Raul e vários canais falando que já está próximo aí do nosso Vascão. E aí eu vejo aí o mercado da bola, a movimentação lá no Internacional. Outro dia eu citei aqui o Edenilson, né, que pode estar indo aí pro Santos, um pedido do Odair Helma. E aí, cara, eu vi um canal falando do Lucas Colar, que é setorista do Internacional, dizendo o seguinte, o Inter pediu o seguinte, pro Edenilson e pro Santos, o Inter quer 3 jogadores em troca. Felipe Jonathan, lateral esquerdo, o Lucas Braga, atacante ali de lado de campo, e o Johnny, goleiro. Eu falei assim, pô, cara, será que o Internacional entende que esses jogadores estão insatisfeitos nesse momento lá no Santos? Querem novos ares, né, sair do Santos? E eu achei aí, cara, nomes interessantes pro Vasco tá de olho nesse momento. O Vasco que tá atrás de goleiro, né, o Johnny é um bom goleiro, foi ele que foi titular do Santos naquela campanha que o Santos foi vice-campeão da Libertadores. Lateral esquerda aí o Vasco tá precisando, os nomes não aparecem, os nomes cogitados aí que foi o Juninho Capixaba, já acertou com um Red Bull, o Reinaldo pode estar acertando aí com o Grêmio, não aparece lateral esquerdo e o Vasco precisa muito, mas muito de lateral esquerdo. Eu quero esquecer do Edmar, do Henrique, Neto Borges, pelo amor de Deus, eu quero ver um bom lateral esquerdo no Vasco. Na minha opinião, podemos dizer que o último bom lateral que o Vasco teve esquerda aí nos últimos anos foi o Ramon, né, cara, que foi campeão da Copa do Brasil. E o Felipe Jonathan não é aquele primor de lateral, mas eu acho aí um bom jogador, seria interessante aí, não sei as condições dele lá no Santos. E também aí o Lucas Braga, que é um atacante de lado de campo aí, cara, interessante, rápido, habilidoso, quem sabe aí mudando de áreas, né, pode também ajudar nesse sentido. É um mercado da bola que está acontecendo, a movimentação dos clubes, e eu acho aí que o Vasco tem que ficar de olho em todas as situações. São muitas contratações para fazer. O Vasco tem que se acertar aí com 15 a 20 atletas, porque esse elenco atual aí realmente não dá para aproveitar quase nada, então o Vasco tem que trazer bons jogadores, e esses 3 aí do Santos, não sei a condição, porque o Inter tá falando deles, nessa questão do Edenilson, mas cabe aí o Vasco dar uma analisada, olhar nesses 3 jogadores aí, são interessantes para reforçar o Vasco em 2023, família vascaína. Pra gente estar finalizando o nosso vídeo, né, família vascaína, a gente tá esperando aí o Paulo Brax voltar aí no final do mês, no início aí de dezembro, dessa reunião aí com os executivos da 777, pra gente ouvir aí a definição do treinador, dos reforços. E aí o Atenção Vascaínos hoje de manhã colocou essa informação aí, foi destaque da Super Vasco, ó. Vasco pode tentar treinador que está empregado no Brasil. E aí a gente abre margem aqui pra gente fazer aqui nossas especulações, família vascaína. Vou botar aí a classificação da elite do futebol brasileiro esse ano, pra gente ver aí quem poderia, né, o Paulo Brax negociar para acertar com o Vasco em 2023. Vamos lá, tá aí, ó. Palmeiras, acho que não dá nem para cogitar, né? Renovou há pouco tempo aí o Abel Ferreira, vive um grande momento, é um grande projeto, não dá para cogitar. Mano Menezes, será? Fernando Diniz no Fluminense, tem essa questão aí das eleições, será que ele vai ficar? Será que o Vasco pode chegar aí no Fernando Diniz? Acho um bom nome. O Corinthians ali acabou de contratar um treinador, os Mulambo aqui vai renovar. O Atlético Paranaense nesse momento tá sem treinador. Atlético Mineiro acertou agora com o Cudê. Fortaleza renovou aí com o Vojvoda. Rogério Ceni, acho que não vai sair do São Paulo para um projeto no Vasco e também, na minha opinião, nem queria. O América Mineiro que tem ali o Wagner Mancini, não acho que nesse momento seja treinador para o Vasco, né? O Wagner Mancini está se caracterizando aí por esses trabalhos em clubes inferiores. Quando ele chega aí, por exemplo, no Corinthians, no Grêmio, ele não está conseguindo fazer bons trabalhos. O Luiz Castro no Botafogo, nem pensar. O Santos acabou de acertar com o Odair. O Goiás tem aí também, né, o Jair Ventura, não acho que seja treinador pro Vasco. O Bragantino acabou de mandar embora, tá sem treinador, né, o Barbieri. O Curitiba tem lá o Guto Ferreira, né, também não acho que seja o treinador para esse momento. O Cuiabá acabou aí de perder também o Antônio Oliveira, que o Vasco está aí cogitando. E aí, cara, não vou nem falar dos treinadores ali na zona de rebaixamento, porque não dá, né? Por exemplo, o técnico aí do Juventude é o Celso Roth. Então, não dá não, né, família vascaína? Então, se o Vasco realmente aí, Paulo Brax, olhar para esse mercado de treinadores que estão empregados nesse momento, eu posso destacar aqui Fernando Diniz, Mano Menezes, Rogério Ceni. Eu acho que seriam essas 3 opções aí
na minha opinião, já que o Vojvoda renovou, o Atlético tá com um novo treinador, o Palmeiras, porra, nem pensar que o Abel vai sair de lá, seriam esses 3 nomes. Eu quero a sua opinião. Fernando Diniz, Mano e Rogério Ceni. E aí, cara, das 3 opções, realmente entendo, pegando as entrevistas aí lá atrás do Juan Aracniegas, né, que ele queria um futebol aí nos clubes da 777 pra frente, né, que realmente o ataque seja a prioridade. Aí, olha aqui pro Fernando Diniz, já teve uma passagem no Vasco, não conseguiu ali fazer o trabalho que foi subir o Vasco no ano passado, mas família vascaína não dava, nenhum treinador daria jeito naquele time horroroso do Vasco, com Marquinhos Gabriel, Zeca, pelo amor de Deus, aquilo. Fernando Diniz, que nessa situação talvez seja o treinador mais fácil aí de se negociar, pela condição do Fluminense hoje, da questão das eleições aí, né, do novo presidente. E aí o Paulo Brax pode chegar ali com um projeto interessante, mas acho que nesse sentido aí o Fernando Diniz deve priorizar, esperar a proposta do Fluminense, porque realmente o Fluminense está na Libertadores, o Mano com o Internacional também parece bem focado lá, vai disputar uma Libertadores. Então, família vascaína, eu vejo aí muita dificuldade de o Vasco acertar com esse treinador ou olhar para esse mercado dos treinadores que estão empregados no futebol brasileiro. Os treinadores que nesse momento aí não estão trabalhando, né, que é o caso do Barbieri, do Antônio Oliveira, do Cuca. Tem também aí, ontem surgiu, né, o Miguel Ángel Ramírez. E aí, cara, vamos ver a definição dessa situação. Essa é uma informação aí do Atenção Vascaínos, mas na minha opinião, família vascaína, é uma decisão que tem que acontecer o mais rápido possível, porque o treinador tem que ajudar aí nesse planejamento inicial das contratações pra gente ter um ano de 2023 aí muito melhor do que a gente vem tendo, porque a gente não aguenta mais sofrer, família vascaína. Gostou do vídeo? Dá aquela moral, senta o dedo no like, não esquece também de se inscrever no canal, tamo junto e é muito bom ser Vasco.